pensar o que é a memória da rua, né? Então, o que essas histórias estão nos contando, e começamos a fazer esse processo histórico de organizar essa história da cidade, então, a partir da rua, porque a história da cidade ela pode ser contada de várias formas, né? Ela pode ser contada a partir dos prédios da justiça, dos tribunais, do alto escalão, dos políticos, mas pode ser contada a partir da rua também. A gente começou a fazer esse projeto de memória para organizar essa história lá na Rede Rua. Mas a gente também percebeu que a memória é uma coisa permanente, né? Ela não fica só lá no passado, nos anos 90, exatamente. Então a gente começou a pensar jeitos de unir essa memória dos anos 90 lá, com todos esses registros da Rede Rua, com a memória de 2025, 2026, 2027, o que está acontecendo na rua hoje, para a gente não deixar essa coisa como se fosse passado. Essa história não é passado, essa história está sempre se renovando. Então a gente começou a fazer esse projeto lá na Chapelaria Social. Alguém conhece a Chapelaria, lá do Brás? É um espaço que o pessoal pode tomar banho, pode lavar suas roupas, tomar um café, que fica no Brás, aqui pertinho também. Para a gente continuar esse debate sobre memória, o que é a memória da rua, a gente começou a perguntar para o pessoal lá da Chapelaria quais são as memórias que eles tinham da rua, que eles gostariam de passar para frente, de contar. Uma memória de infância, uma memória da cidade, uma memória de quando você se mudou, enfim, se você pudesse, por exemplo, escrever uma carta para alguém contando uma história da sua vida, de qual a sua memória na rua, qual seria essa memória? A gente começou a fazer esse projeto lá na Chapelaria Social. E aí foi muito legal, a gente conseguiu vários desenhos, a gente ao mesmo tempo estava fazendo esse processo de digitalizar as fotos da memória lá da Rede Rua. E aí a gente decidiu fazer uma exposição. A exposição vai vir para o Arsenal a partir do dia 29 desse mês e vai ficar ali na frente do refeitório. São vários banners de exposição, alguns banners são mostrando as fotos que tem lá no arquivo desde os anos 90 e alguns outros painéis são banners com os desenhos dos conviventes lá da Chapelaria Social. Então, na verdade, a gente vai trazer um pouco para vocês conhecerem a memória do pessoal que está lá na chapelaria com a gente. E a gente queria conhecer um pouco das memórias de vocês também, de vida, de história. Nasceu, que é o seguinte, ó, 3 pessoas assim, birulinhas, viraram e falaram assim, ó, se a gente se juntar, não vai ter mais ninguém morando na rua em 10 anos. O que vocês acharam? Que passou 35, tá feio. Pois é. Então, a Rede Rua, ela nasce com esse intuito, mas ela nasce para fazer o trecheiro, porque o que acontece? Vocês já ouviram falar de Pop Rua no Jornal Nacional? Já. O que eles falavam? Pop Rua? Pensa assim, 1991, Folha de São Paulo. O que ela falava da rua? Falava assim, ó, os mendigos, os vagabundos, os pedintes. E aí... Não é assim até hoje, em vários jornais? Vocês são isso? Não. Eu não sou. Vocês não são. Aí a gente decidiu, né? Os trecheiros originais olharam e falaram assim, a gente precisa criar um jornal que fala o que a gente é. Eu não sou vagabundo, eu não sou pedinte, eu não sou mendigo. Eu sou uma pessoa que estou em situação de rua. E que não quero estar. Você quer estar em situação de rua? Você quer estar? Eu não quero estar. Eu não quero estar. Volta aqui, ó. Não quero que esteja. Precisam. Vou criar uma comunicação que aqui, se vocês forem ver depois, tem inclusive texto de trecheiro, de gente que é da rua, de gente que estava no Arsenal. A gente tem texto de gente que já passou pelo Prates, que já passou pelo São Martinho, que já passou pela Casa Porto Seguro. Que esse jornal aqui é feito pra gente que tá aí na calçada, na trajetória de rua, pra gente denunciar o que a gente passa. É a luta do dia a dia. O jornal, ele vai amplificar o que a gente tá falando. Então, por exemplo, muita gente aqui já ouviu falar do trecheiro, não foi? Porque o jornal circula. Então, o jornal não é a reivindicação é a luta que a gente faz nos atos, nas manifestações, a gente indo atrás e denunciando o que está acontecendo. O jornal vai pegar isso que vocês estão falando e vai mandar para todo mundo e falar assim, ó, vocês estão vendo o que está acontecendo, a gente está falando para vocês têm que resolver isso aqui. Mas quem faz a luta é a gente. Né? Quem faz a reivindicação e quem tem que fazer as denúncias somos nós. A gente tem que estar nos espaços, no Comitê Pop Rua, a gente tem que estar no Ciamp Rua. Então a gente queria que vocês compartilhassem por meio de desenho ou de uma história escrita um pouco, alguma memória muito marcante de vocês, que vocês gostariam de contar.
Lembro quando minha mãe me deu a primeira bike, minha primeira bike lá em Catanduva, Vila Rodrigues. Aí eu chegava da escola, era bicicleta, ida e volta. Aí eu ficava louca, só voltava à tarde, né? Ficava andando no quarteirão, igual aquelas coisas de manhã antiga. Vai ter na esquina e volta, vai ter na esquina e volta. Aí eu ficava, a maioria do dia, assim, meu tempo, que era mais uma vila de pessoas idosas lá, né? Não tinha muito colega, eu ficava andando de bicicleta na rua, assim, pra passar o tempo. Aí eu ficava na vila, andando pra baixo, pra cima, pá. Que era o único passatempo, né, antigamente, né? Quando era mais moleque, era desse jeito. Isso representa bastante pra você. Ah, representa. Acho que depois da bola vem a bicicleta, todo garoto, né? Gosta de ter uma bicicleta, né? E essa bicicleta eu lembro que minha mãe comprou e demorou bastante para ela comprar essa bicicleta. E quando comprou, não podia quebrar nada, então eu fiquei uns 3 anos com essa bicicleta, bastante tempo. E eu resolvi retratar aqui uma das passagens que eu fiz, porque eu sou trecheiro, né? Eu gosto às vezes de andar, fazer mochilão. E por 2 vezes eu desci e passei no litoral norte, uma quando eu fiz São Paulo ao Rio e outra São Paulo a Caraguatatuba. Aqui eu retrato uma capela que fica na Enseada, em São Sebastião, que hoje é um museu, né? Ele fala um pouco dos bairros da Enseada, de São Francisco, e ele vai contar toda a história. Aqui é uma figueira, é um sombreamento, não sou muito bom em desenho, tá? É onde eu acampo, onde eu fico, onde eu me sinto bem, né? Ao fundo eu vejo o mar, eu vejo um rio ao lado e na frente uma estrada. É um local excepcional, então para mim ele é muito importante. Aqui eu conheci pessoas boas, aqui eu tive boas histórias. E isso me marcou bastante. Então eu retratei ele de uma forma mais clara para fazer um sombreamento, para lembrar de que isso é algo que marcou muito na minha vida e vai marcar para sempre. São Sebastião. O desenho é uma natureza divina de Deus, né? Isso quer dizer a frase, o que se crê não se cria, porque quando a gente já chegou na Terra, já tinha árvore, já tinha tudo, né? E é um agradecimento pelo Floresta que Cresce, que é um programa que tem aqui no Arsenal, de terça e quinta, que ajuda a cultivar e manter o meio ambiente longe de poluição, bitucas de cigarros, separar o reciclável e o que não é reciclável. É isso. É que pra mim, assim, lembro muito a minha infância e tanto o desenho quanto o videogame também, que eu jogava muito Simpson. E o arco-íris, que esses dias eu vi um aqui parecido, aí eu lembrei, tanto que faz tempo que eu não tinha visto, e isso aqui de uma natureza, uma cachoeira que faz um pouco descansar da vista, que é bom, né? A natureza é boa, então um morro, umas gaivotas, uma chuvinha assim, a cachoeira, uma árvore, uns matinhos aqui. Só isso. Bom, vamos lá. Nesse projeto ou tentativa de desenho, eu tentei ilustrar um pouco da minha carreira, vamos dizer assim, né? da minha trajetória. Aqui, se a câmera pegar um pouquinho aqui no desenho maior, eu tô com o meu falecido irmão aqui da Moca, que nós somos aqui da Moca, né? Eu tô com o meu falecido irmão assistindo uma corrida do Ayrton Senna, e brincando de narrador e comentarista num daqueles radinhos de brinquedo antigo com 2 microfones, né? Quem é da década de 90 vai lembrar.
E aí, aqui, se pegar um pouquinho mais acima, passou o tempo, ele morreu, né, que é uma perda que eu até hoje não aceito, sofro muito, ele morreu. E aí eu comecei as minhas andanças como trecheiro e segui essa carreira de locutor, até chegarmos aqui ao Arsenal, aqui no desenho menor, onde eu estou narrando a Pace League, que é um campeonato que nós tivemos de futebol com o pessoal aqui da casa em homenagem aos 30 anos comemorados no começo do ano, né? Então eu tentei ilustrar um pouco nesse desenho essa minha memória. Nesse desenho, eu tentei recriar a casa que era da minha infância e início da adolescência. O que aconteceu com essa casa? Eu até escrevi aqui, essa casa é a casa da minha infância. Aí eu coloquei, observação, foi demolida, infelizmente, porque era numa área da prefeitura e com o passar dos anos ela foi retirada, não só ela, como todas as outras da área foram retiradas pela prefeitura. Então foi demolida, todas elas foram demolidas. Representa uma lembrança muito triste, teve uns momentos felizes, mas foi triste porque ela foi demolida, meu irmão colocou a filha dele lá e depois a prefeitura cedeu apartamentos da CDHU que eles estão morando até hoje lá e eu estou aqui no abrigo, é isso? Essa moça aqui é uma homenagem que eu faço a ela quando eu estive em situação de rua por um período de 20 dias na rodoviária de uma determinada cidade, lá no estado de Santa Catarina, ao qual eu estava acompanhado do meu cachorro e ele sofreu uma fratura, né, do qual uma pessoa se dispôs a cuidar dele. Porém, como estava demorando dela me devolver o cachorro, eu procurei a ajuda pública, né, do POP daquela cidade, do qual me informaram para eu ir até o local, né, que estava com o meu cachorro e eu consegui o cachorro de volta, que aquela pessoa estava dizendo que eu não tinha condições de estar com o meu cachorro, né, na rua, porque eu não tinha condições de estar com ele por estar em situação de rua, né? Bom, eu consegui pegar o meu cachorro diante da informação que ela tinha que me devolver, porque o POP já tinha me passado, eu já estava ciente. E daí essa moça aqui também é uma moradora de rua, ao qual eu estava chorando na escada do POP, e ela me acalmou com passagens bíblicas e palavras que me trouxeram conforto naquele momento, de uma forma que até então eu não tinha ouvido até de um religioso do modo como ela passou a mensagem para mim daquela passagem bíblica, né? Então, e ela tinha uma cor morena, né? Então essa é uma homenagem a ela, e as plantas é porque ela sempre dormia na rodoviária e na frente daquela rodoviária existia uma pracinha com muitas árvores e plantas. Então é uma homenagem a ela por ela ter me acalentado naquele momento, que para mim foi tenso, porque quando eu peguei também meu cachorro, ele estava muito assim sedado. Então, ao ponto que eu estava achando que ele fosse falecer naquele estado ali.